Olá, queridos. Há uns dias atrás, meditei um pouco na palavra de Deus, na live lá da nossa igreja, no culto, perguntando quem é Jesus? E uma pergunta assim que para muitos parece ser óbvia. Poxa, pastora, todo mundo sabe quem é Jesus. Mas eu fiz uma pergunta específica e disse que era muito importante você declarar e saber quem era Jesus para você. Para você, quem é Jesus. Por quê? Porque isso define outras coisas, isso faz você compreender outras coisas durante a caminhada com Cristo. Você saber para você quem é Jesus, porque isso faz diferença. E eu quero que você meditar com você na palavra do nosso Deus. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Romanos 8. Esse texto de Romanos 8 é muito rico, muito. Depois eu queria que você meditasse nele devagar, leia esse texto, porque quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente se enriquece com a palavra do nosso Deus. Então, escuta aí, Romanos 8, eu estou no versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha só que interessante. Muitas pessoas gostam de dizer assim, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim, mas tem aí um motivo. Um motivo. Qual é o motivo? Qual é a consequência? Por que ela nenhuma condenação tem para ela que está em Cristo Jesus? Porque ela anda não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está percebendo como esse versículo, ele completa? Às vezes nós falamos só uma parte, mas esquecemos da outra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E agora eu quero pular com você para o verso 5. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Portanto, a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você está entendendo por que lá no início diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque esses não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E a gente precisa lembrar o que o Espírito, o que o Espírito nos faz. Ele nos modifica, a gente vive segundo o amor, segundo a paz, a alegria, a esperança, a fé, longanimidade, domínio próprio. Então isso tudo faz parte da vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus, porque ele vive segundo o Espírito. E só é possível discernir as coisas espirituais quem tem esse Espírito. Então olha só, vamos continuar. Então está dizendo aqui que os que estão na carne não podem agradar a Deus. A gente precisa compreender isso. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, verso 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Queridos, eu quero hoje meditar com você, queria ler todo o texto, mas é um texto longo, rico, e aí seriam várias meditações, vários estudos sobre ele, mas o que eu quero ficar com você hoje é nessa parte aqui, desse verso 14 que diz, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Há uma mentira que é pregada aí, falada, que
todas as pessoas são filhos de Deus. Meu irmão, não aceite essa mentira, porque todos são criaturas de Deus. Todos nós fomos criados por Ele. Mas só se torna filho de Deus quem tem o Espírito dele. Só pode ser chamado de filho de Deus aquele que tem o seu Espírito. Por isso que é importante você saber quem é Jesus. A importância de Jesus para mim e para você. Porque Jesus, ele é a ponte, Jesus é a ligação, é através de Jesus que eu posso chegar ao Pai. Foi através do sangue derramado na cruz do Cordeiro. Somente o sangue derramado, aquele sangue que foi derramado na cruz por mim e por você. Então Jesus, quando eu aceito, quando eu entendo, compreendo a importância de Jesus, que eu necessito dele, porque eu sou um pecador, porque eu não mereço amor, e eu aceito esse perdão, porque eu me arrependo e reconheço quem eu sou. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu entendo que eu não mereço esse amor, que eu não mereço essa graça. E aí, eu recebo do nosso Deus o seu Espírito Santo, que passa a habitar em mim, a transformar a minha vida, a me modificar, a me moldar. E aí começa a luta e a guerra. Agora começou a luta, agora começou a guerra. Porque agora esse corpo aqui, essa carne, tem nela o Espírito Santo de Deus e ela não pode mais viver da mesma forma. Então, quando a Bíblia nos diz aqui que só é filho de Deus aquele que tem o seu Espírito. Então, meu irmão, não aceite mais uma pessoa que não vive segundo o Espírito dizer que é filho de Deus. Se você não vive segundo o Espírito Santo de Deus, meu irmão, se arrependa hoje. Hoje, busque a Deus e peça a Ele o seu Espírito para você viver segundo o Espírito Santo de Deus. Não podemos mais, meus irmãos, viver nessa terra como as pessoas estão vivendo, enganadas. Não podemos mais nos enganar. Nós não somos mais crianças no Evangelho. Nós não somos mais nenenzinhos. Nós precisamos compreender, estudar a palavra, ter alimento sólido. Porque um dia eu e você chegaremos diante de Deus. Eu não sei quando é o seu dia, nem o meu, mas o meu pode ser hoje. Hoje mesmo eu posso morrer e ter um encontro com o Pai, porque aí Ele vai voltar para mim hoje. E aí eu vou ter que prestar conta a Ele. E aí, o que vai adiantar eu dizer para Ele, eu vivi aqui na terra. Ele falou, mas você não é meu filho. Você não viveu como filho, porque um filho procura ser parecido com o pai. O filho quer viver como o pai. O filho quer amar como o pai. O filho quer ser diferente como o pai. E a gente vive hoje uma hipocrisia, onde as nossas palavras são bonitas, mas o nosso dia a dia, a nossa vida não condiz. E nós só estamos nos enganando. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse dia, eu quero que você reflita sobre isso. Leia Romanos 8. Leia, medite. Peça ao Senhor que o Espírito Santo dele fale ao seu coração. E que você possa entender que você é filho de Deus. Você tem o Espírito Santo dele. Tome posse e viva como filho. Obediente, que quer lutar para ser parecido com o Pai, para viver como o Pai, honestamente, digno, fiel, íntegro, não só de palavras, mas de atitudes diárias, demonstrando ao seu próximo o amor. Porque eu preciso entender que Deus é amor, e se esse Deus habita em mim, eu também preciso ser amor. Queridos, que você possa refletir, que cada um de nós possa pedir ao Senhor, para que essa luta seja real na nossa vida. Porque todos nós temos falhas, todos nós lutamos, é a luta diária da carne contra o Espírito, mas essa luta é sinal que o Espírito Santo de Deus habita em mim. Esse é o sinal. Que
que o Espírito Santo de Deus quer me moldar, me transformar a cada dia. Então a minha oração nesse dia é que o Senhor continue falando ao seu coração. Continue falando para que você possa viver essa verdade. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Esses que são guiados pelo seu Santo Espírito. Um beijão no seu coração, que Deus te abençoe. E que você possa continuar refletindo na palavra do Senhor. Leia Romanos 8. E logo, brevemente, estaremos dando continuidade a esse estudo. Beijão no seu coração, fica com Deus.